Saudamos os ouvintes, os telespectadores, porque estamos em mais um Tarde em Família. É o programa que acontece aqui sempre nas tardes de quarta-feira. Vários assuntos em destaque, várias problemáticas, outras nem são problemáticas, como é o dia de hoje. Hoje vamos falar com o Padre Duarte da Cunha, pároco de Santa Joana Princesa de Lisboa. Quem está com atenção ao Ângelus às 6, ao meio-dia e às 18, já se vai apercebendo da voz do padre quando ele começar a falar, porque é de Santa Joana Princesa, daquela Santa Joana Princesa, que nós temos aqui o Ângelus em colaboração com a paróquia de Santa Joana Princesa. Ora, muito bem, vamos falar hoje do pensamento e do legado de Bento XVI. Neste mês de março passam 10 anos do pontificado do Papa Francisco, um facto que sucedeu devido à renúncia de Bento XVI. Ontem, dia 28, completou-se 10 anos quando deixou o Palácio Apostólico. Assinalando 2 meses da sua morte, vamos hoje centrar o programa no seu pensamento, no seu legado. Ele foi um grande teólogo. A sua morte foi a 31 de dezembro de 2022, após um pontificado de 8 anos e outros 10 como Papa Emérito, uma figura que não estávamos habituados. Talvez neste momento, após a sua Páscoa, podemos debruçar-nos e ter também uma ideia mais clara da grandiosidade da sua obra, do seu pontificado, como um todo. Há quem diga que não tardará em ser considerado doutor da Igreja, ao lado de grandes papas do passado. Os seus inúmeros escritos são referência no mundo eclesial e académico. Um dos reconhecimentos é o facto de ter recebido 10 títulos honoris causa, doutor honoris causa. Por falar sobre doutor honoris causa, também saberemos no programa de hoje o que é esta designação de honoris causa, este grau honorífico, quais os requisitos necessários para poder ser distinguido com este título de honoris causa. Estamos hoje com o Padre Duarte da Cunha, pároco de Santa Joana Princesa, em Lisboa, o padre que tem alguns livros publicados, inclusive um deles dedicado precisamente ao Papa Bento, Introdução e Organização dos Textos de Bento XVI, a Família e a Transmissão da Fé. De 2008 a 2018 foi o secretário-geral do Conselho das Conferências Episcopais da Europa. De volta a Lisboa, foi nomeado pároco de Santa Joana Princesa e em 2019 voltou a ser nomeado assistente da Pastoral da Família do Patriarcado de Lisboa. Padre Duarte da Cunha, muito boa tarde, bem-vindo à Canção Nova. Muito obrigado, muito boa tarde também a vocês todos e aos que nos escutam. É uma alegria estar Padre aqui. Duarte da Cunha, padre como? Porquê? Já tinha raízes na família para ser sacerdote? Como é que foi esta aproximação à Igreja? Tinha raízes na fé da família, claro, com os meus pais. Eu entrei para o seminário com 18 anos, mas toda a minha vida me lembro de ser católico. Os meus pais são católicos, os meus avós que eu conheci eram todos católicos. E uma fé simples, normal, digamos, empenhada, assim, comprometida na Igreja, certamente. E por isso, para mim e para as minhas irmãs, ser católico fazia parte do nosso respirar, do nosso dia-a-dia, da nossa vida. Esta vocação para o sacerdócio veio em que altura da vida? Mais novo, mais velho? Tinha 18 anos. 18 anos, acabei o 12º, estava empenhado em várias coisas na paróquia, em outros movimentos e, nessa altura, percebi, mas quer dizer, isto é que eu gosto. E comecei a pensar, será que isto é que eu gosto, quer dizer que Deus me chama para isto, para dedicar a vida toda a Cristo? Então, nessas perguntas, fui ter com um padre amigo que me ajudou, que me acompanhou até depois de entrar no seminário, ainda nesse ano. Portanto, isto foi em maio, depois em outubro entrei no seminário. Já é sacerdote há quantos anos? Este ano faz 30 anos. 30 anos de sacerdócio. Anos já. Era diferente ser, é diferente ser sacerdote na chamada província. Não sei se o padre tem teve essa oportunidade de estar numa zona assim mais calma e numa grande cidade, como é agora o caso. Eu estive na província suíça quando fui no secretário de Estado, com o secretário-geral do CCE, mas de resto fui sempre lisboeta, alfacinha de gema, portanto, olha, o que eu sei é ali estar, embora a fé e os problemas e os desafios que os homens e as mulheres vão tendo hoje em dia, não sei se é assim tão diferente entre o campo e a cidade. Certamente que há diferenças, mas penso que os desafios são bastante semelhantes. É o desafio da fé, de estar diante de Deus no dia-a-dia e sentir uma sociedade secularizada a entrar e a desafiar-nos e a tentar-nos muitas vezes. Portanto, acho que é mais ou menos parecido. Mas enfim, é uma vida bonita, mas não fácil. Estando na zona de Lisboa, também por isso, se calhar, é que a paróquia de Santa Joana Princesa aposta tanto nas redes sociais com
o Ângelus sempre modificado dia para dia, gravado por sacerdotes, gravado por paroquianos e que vai chegando e que vai sendo colocado lá no site da paróquia de Santa Joana Princesa. Isso foi uma ideia, rezar o Ângelus. O Ângelus é uma oração que ajuda muito a percebermos o que é o essencial do cristão, não é? Da experiência da fé cristã, o anúncio do anjo, a liberdade de Maria, que é no fundo o desafio à nossa liberdade, faça-se em mim segundo a vossa palavra, e o acontecimento, que é o nascimento de Jesus Cristo. E isto ajuda-nos a perceber o que é mais essencial na fé. Por isso nós rezamos o Ângelus e propomos às pessoas todas que rezem connosco para exatamente permitir que elas possam recordar-se da fé delas, recordar-se do porquê da fé delas. Muito bem. Foi aqui um bocadinho de conversa com o padre, porque ele também vinha cansado e tinha que descansar deste percurso todo que fez de Lisboa até aqui, para o deixar também mais à vontade, padre. Padre Duarte, o que é que mais desperta ou despertou o seu interesse neste teólogo que foi Joseph Ratzinger? Bom, por um lado, eu comecei a estudar o cardeal Ratzinger, quer dizer, quando eu estudei teologia ele já era cardeal, portanto, mas fui buscar algumas obras dele no contexto dos estudos da teologia. Aquilo que mais talvez me seduzia era por um lado, a profundidade, mas ao mesmo tempo misturado com uma simplicidade. Ele chegava a questões fundamentais da nossa experiência humana, das questões humanas, de perguntas e ao mesmo tempo também de procuras e desejos, de maneira muito profunda, muito incisiva, ao mesmo tempo muito simples. Ele explicava as coisas com uma clareza que nos levava a dizer, mas eu percebi isto, será que percebi bem? Será que era fácil perceber? Esta foi a primeira atração que tive com o cardeal Ratzinger, com as leituras de algumas obras. Depois também o facto de ele ser um homem amigo da tradição, se eu posso dizer assim. Portanto, no fundo, o teólogo Ratzinger não era um homem que queria criticar por criticar, ou que queria modernizar para ser, não sei, para ser diferente. O cardeal Ratzinger tinha uma preocupação que era, eu recebi, eu transmiti. Eu recebi a fé, eu quero transmitir a fé. E esta experiência esta linearidade, esta continuidade, ele depois mais tarde falará muito do conceito da continuidade, era qualquer coisa que já estava muito presente também nas primeiras leituras. E por fim, o facto de ele ser um homem de uma teologia muito bíblica. O cardeal Ratzinger e depois o Papa Bento XVI estão sempre a pegar no texto da Bíblia e como ele diz na introdução ao livro sobre Jesus de Nazaré, acredito, levo a sério a Bíblia, acredito na veracidade da Bíblia. Isto que também me ajudou a perceber que a teologia não é adaptar a um filósofo, ou um teólogo, ou uma mania de hoje ou de ontem, mas é sobretudo olhar para a palavra de Deus, para a revelação, para a tradição, para a continuidade que há ao longo e ao mesmo tempo falar para o homem de hoje. Eu acho que estas três coisas, bíblica, tradição e homem de hoje, na sua verdade, se conjugavam nele muito bem. E por isso, olha, é um teólogo que dá um gosto imenso ler, não é? Como é que caracteriza este pontificado do Papa Bento XVI, do cardeal Ratzinger? Pode-se dizer que ele deixou aqui uma marca de defesa da verdade, de combate ao relativismo? Até, eu acho, no entanto, isto é um estudo de análise, feito assim em pouco tempo, depois da morte e mesmo depois do seu pontificado. Claro. A mim parece-me que a coisa mais central, e tenho ouvido dizer isso também, no pontificado, na vida de José Ratzinger, mas depois no pontificado de Bento XVI, é a centralidade de Deus. A questão da fé, o tema da fé. Eu acredito que Deus existe. E daí tirar uma data de consequências. Que se Deus existe, eu estou em relação com Deus. Eu estou em relação com Deus, Jesus Cristo, que é a plenitude da revelação, e interessa-me conhecer Jesus Cristo. Portanto, de repente a gente percebe que estas coisas são razoáveis, é razoável ser cristão, é inteligente mesmo aderir àquilo que faz, porque tem um significado, tem um sentido profundo e que faz perceber. Portanto, a centralidade de Deus, que se confunde, de certa maneira, e bem, com a defesa da verdade. Para Ratzinger, a defesa da verdade não é como modernamente às vezes se pensa, que a verdade é uma espécie de imposição de um superior sobre um inferior. A verdade é uma descoberta e, portanto, ele descobre a verdade investigando, procurando, mas depois, a certa altura, aquilo que eu acho que é o grande
parte forte dele é quando ele nos começa a dizer a todos que a verdade é Jesus Cristo, é uma pessoa. E de repente o encontro com a verdade e a defesa da verdade não é outra coisa senão o anúncio de Jesus Cristo. Jesus é verdadeiro, quer dizer, Jesus é a revelação plena de Deus. Deus é a totalidade da verdade. E portanto, este mundo muito secularizado, que às vezes podemos ter a tentação de pensar que podemos construir um mundo cristão prescindindo da experiência da fé, e o que ele nos dizia, não há cristianismo sem Cristo, e não há Cristo sem Deus, e portanto não há cristianismo sem fé. E por isso este eu penso que é o ponto forte dele. Por causa disso há sim um combate ao relativismo. Mas o que é o relativismo? É exatamente o fruto da descrença. Se nada vem de Deus, nada vem de um ponto inteligente e de unidade, se não vem de alguém, cada um de nós é mais ou menos inventor da sua doutrina, da sua perspectiva, da sua opinião, e não procuramos a verdade, mas procuramos combater as nossas posições e defender as nossas ideias. E isso torna o relativismo também muito mais de uma luta de como é que é dizer, uma tensão entre opiniões e ideologias mesmo. Portanto, e nesse sentido há uma luta contra o relativismo, que é, antes de mais nada, um relativismo doutrinal, quer dizer, sobre o que são as coisas, o que é a verdade, o que é a realidade, o que é Cristo, o que é Deus, o que é o homem, o que é a relação humana, o que é a família. E depois, em segundo plano, como é que nós devemos viver com a nossa fé, como é que nós devemos viver como cristãos, como é que nós devemos viver como homens, como é que nós devemos viver como sacerdotes ou como casados. Portanto, a ética decorre da ontologia, se podemos assim dizer, das coisas como elas são. E isso era um filão muito comum, muito repetido em Joseph Ratzinger, quer dizer, a preocupação sobre o que é e depois então o que fazer. Não é? Dos documentos todos que ele deixou, podemos dizer que ele é o Papa da caridade, tornando-se depois no Papa das virtudes teologais. Sim, é muito interessante isso, porque, de certo modo, como dizia a sua pergunta há pouco, esta preocupação pela verdade pareceria, à primeira vista, que ele iria ser um homem que se ia dedicar às coisas mais ou menos teóricas e longínquas. E ele, desde logo, fala Deus caritas est. Esta é a primeira verdade. Deus é caridade. É caridade. E, portanto, mas o que é que quer dizer ser caridade? E o que é que daí decorre para o ser humano que foi criado à sua imagem e semelhança? E o que é que daí decorre para a Igreja que é chamada a ser no mundo, a amar como Jesus nos amou? Portanto, a caridade decorre da verdade. Por isso é interessante que a sua segunda encíclica, Caritas in Veritate, que é já sobre a doutrina social da Igreja, seja um bocadinho a consequência óbvia do Deus caritas est. Se Deus é amor, e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então a verdade das nossas vidas, das nossas relações humanas, das relações sociais, do trabalho, também tem que passar pela esta caridade. E, portanto, a gente percebe a relação entre o amor e a verdade em Ratzinger de uma maneira muito bonita. É um bocadinho, isto aqui há uma certa sintonia muito grande com os papas anteriores, com o Concílio Vaticano II, mas sobretudo com João Paulo II. Portanto, há aqui uma continuidade muito profunda, não vejo aqui uma ruptura. Aliás, o próprio Papa Francisco, se a gente for bem ver, é toda esta preocupação que ele tem sobre as questões sociais, sobre os pobres, é também esta caridade que decorre exatamente da experiência da fé. Não é uma imposição, não é uma estratégia, não é uma ideologia, mas é um decorrer da experiência da fé. Uhum. Aliás, antes de ser Papa, ele teve uma grande importância como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, um cargo de responsabilidade, mas dizem alguns também um cargo mais ou menos de fiscalizador, não é? Aliás, quando ele foi eleito, as pessoas, o comum do católico, começou a ver, este é um Papa rigoroso, vai ser um Papa rigoroso. E foi rigoroso, graças a Deus, mas o rigor não é o de polícia, não é? O rigor é o do amigo que não nos quer perdidos, não nos quer desorientados. E, portanto, de facto, há uma função do prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, ou ora do Dicastério da Doutrina da Fé, que é inevitável, quer dizer, a Igreja está espalhada em todo o mundo, há muita gente a dizer opiniões sobre várias coisas e a escrever, e é preciso que haja uma unidade também no nosso falar, no nosso pensar. A função é mesmo essa, de facto. É uma função de verificação
Mas a gentileza dele, o Cardeal Ratzinger era um homem que toda a gente o conheceu de perto. Eu próprio tive a ocasião de estar perto dele várias vezes, enquanto secretário do CCE. É de facto uma gentileza, de uma delicadeza, de uma simpatia. E, portanto, mesmo no tratar com os teólogos, digamos, heterodoxos, que ele teve que chamar a atenção, e um ou outro caso até a proibir, e não se pensa, quer dizer, houve certamente pessoas mais ligadas à teologia da libertação que foram advertidas, mas também houve de outras linhas, digamos, da Igreja que tiveram que ser chamadas a atenção. Porquê? Porque estavam a dizer coisas que a Igreja não diz, estavam a inventar um Cristo à maneira deles, uma Igreja à maneira deles. Portanto, estavam a dizer o contrário do que a tradição da Igreja dizia e, portanto, podiam dizer o que quisessem, mas não podiam dizer que aquilo era o que a Igreja dizia. Portanto, tinham que haver uma certa unidade. Mas tudo o que ele fazia neste campo era muito precedido com cartas de convite a pensar, de convites a vir conversar, de verificação em conjunto. Portanto, havia muita delicadeza, mas depois a função obrigava a também ter alguma firmeza, e nisso julgo que, enquanto prefeito da Congregação das Uniões da Fé, também teve sempre muito o apoio do Papa João Paulo II, que o chamou e que o acompanhou, acompanhou e se deixou-se acompanhar por ele durante todos os anos, e por isso parece-me a mim que é muito evidente que ele foi um homem de defensor da doutrina, certamente, mas com grande amor, com grande caridade, com uma grande gentileza. Quem não queria reparar nisso, sentia ou chamava-lo Bulldog ou Rottweiler ou não sei quem mais. Mas vamos ver os factos, e de facto ele era uma pessoa muito séria, muito trabalhadora, muito inteligente, muito perspicaz na inteligência, mas muito simpática também. Não é? Muito lúcido em tudo, muito lúcido até na renúncia. Muito se falou, muito se comentou. Foi de facto um ato de humildade, consciência de que a Igreja era muito maior do que o Papa e que o Papa poderia já não estar com condições físicas que eram exigíveis para um esforço daquela natureza. A renúncia do Papa apanhou-nos a todos desprevenidos e, é verdade. E preocupados, com certeza, o que é que isto quer dizer, como é que isto é. Embora eu tive um bispo, meu amigo, que me dizia: eu não tenho nenhuma razão para desconfiar que o Papa não diga a verdade. Portanto, se ele diz não tenho forças, é porque não tem forças. Portanto, não há nenhuma razão para eu agora chamar. Claro. Às vezes, alguns defensores do Papa Bento XVI, que dizem que ele não se devia ter resignado, dizem que as verdadeiras razões são outras, mas se a gente começa por isso, começa por chamar que ele não foi verdadeiro. E eu acho que ele não teve nenhuma razão para não dizer a verdade. E de facto ele estava preocupado com a saúde dele, com os deveres, nomeadamente com o ter que ir ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude e, portanto, ter que atravessar o Atlântico inteiro. Ele tinha tido uma viagem ao México que custou imenso e, portanto, esta dificuldade que ele já tinha sentido, pensou: eu não vou conseguir outra vez. Ele tinha uma saúde frágil, já tinha tido um pacemaker, portanto, era uma pessoa séria. Ele achou que isto são desafios demais para ele, pronto, e na sua avaliação, na sua oração, ele achou isso. Apanhou-nos desprevenidos, preocupou-nos, mas também demonstrou a seriedade e a liberdade. Ele estudou, ele verificou se o que estava a fazer era uma coisa possível, e depois, em liberdade, em total liberdade, exatamente, não se deixando influenciar por ninguém, porque no fundo era ele diante de Deus, é o vigário de Cristo, tinha que falar com Cristo, de quem ele era o vigário, para tomar uma decisão destas. Tomou essa decisão e parece-me a mim que Nosso Senhor, não sei se brincou com ele, deixou viver mais 10 anos quando ele julgava que estava a chegar ao fim da vida, mas o facto é que permitiu que continuasse a Igreja, quer dizer, não foi o fim do mundo, não é? Foi um homem da Igreja muito produtivo, se nos lembrarmos, por exemplo, aqui do Catecismo da Igreja Católica, um documento que é mais do que aquilo que ele pensa que deve ser a Igreja, mas é aquilo que a Igreja deve ser. Sim, e o Catecismo da Igreja Católica é uma grande bênção, não é? Eu lembro que em 1984, se não me engano, 83, 84, houve um congresso da Pastoral Juvenil em Lisboa, e muito interessante, uma coisa muito interessante naquela altura, e falou-se nessa altura que era importante porque já se sentia que cada paróquia, cada grupo dizia uma coisa diferente da doutrina,
e que era bom haver um catecismo, uma coisa que dissesse a doutrina da Igreja toda. E foi interessante que depois, em 1985, quando houve um sínodo especial dos bispos, para festejar os 20 anos do Concílio Vaticano II, que aí foi pedido que se fizesse um catecismo. Portanto, o Papa João Paulo II assumiu esse dever, pediu ao Cardeal Ratzinger, e ele, de facto, genialmente, com uma equipa, em 6 anos, resumiu de uma maneira que ainda hoje é de grandíssima ajuda, e que na altura foi um sucesso tal que até se vendiam os catecismos nos supermercados. Portanto, era uma coisa que nunca se tinha visto, um best-seller, um calhamaço com toda a doutrina. Mas, de facto, bem lido, continua a ser, quase que basta isso. Eu digo que se houvesse um naufrágio, pegava no catecismo da Igreja Católica e na Bíblia, chegava, não precisava de mais nada. Portanto, porque é de facto E o Cardeal Ratzinger, porque era um homem muito inteligente e que sabia explicar bem, e que se rodeou também de pessoas muito, muito capazes, fez um catecismo da Igreja Católica que é genial, pronto, que é ortodoxo e ao mesmo tempo muito atual. Ele também esteve muito implicado, muito interessado na divulgação do catecismo aos jovens, de tal modo que apareceu o UCAT, ou UCAT, um catecismo da Igreja Católica. Não é diferente não no conteúdo, mas na maneira de expor toda a nossa Igreja, verdade? Sim, o UCAT é uma iniciativa que nasce ali na Áustria, portanto, e que tem desde logo o apoio dele, não é uma iniciativa do Papa, própria, mas tem desde logo o apoio, e portanto é um texto pedagógico também para ajudar os jovens a fazer o seu caminho da fé. Portanto, não é só o depósito das verdades da fé, mas há ali uma dinâmica pedagógica na leitura, e de tal maneira que depois já tem o UCAT, mas depois também tem o UCAT para as orações, e o UCAT para o Crisma, e o UCAT para o DUCAT, que é o UCAT para a doutrina social da Igreja. Portanto, há várias continuações disto, mas é muito interessante, porque exatamente o Papa estava convencido, e eu permito-me dizer que também estou, de que uma boa formação da fé, que não é só uma formação intelectual, mas que é uma experiência de fé vivida, acompanhada com boa doutrina, dá muitos frutos. Quer dizer, é muito mais fecundo do que andarmos a inventar estratégias para falar aos jovens que estão perdidos. A melhor coisa para os jovens que estão perdidos continua a ser hoje como era ontem Jesus Cristo. Portanto, e acho que a verdade da doutrina da fé, bem vivida, portanto, não se comunica só como texto, mas comunica-se como vida que nós assumimos como nossa. E, portanto, os textos ajudam-nos a ler a nossa vida, mas a nossa vida também se ilustra os textos, não é? Assim. Bento XVI também foi importante para nós aqui em Fátima, em Lisboa, no Porto, sobretudo aqui em Fátima, no comentário teológico à mensagem de Fátima. Todos vivemos, se calhar, aqueles dias de maneira diferente, ou de uma maneira que não estávamos habituados com o Papa Bento XVI aqui na cidade de Fátima. Nós temos que recordar que Bento XVI, enfim, tem uma pré-história ainda, mas pronto, mas a partir do ano 2000, quando estávamos aqui todos em Fátima, e o Cardeal Sodano começa, no fim da missa do Papa João Paulo II, a ler um texto, eu lembro que estava com os meus colegas padres e estávamos, o que é que ele está a dizer? Mas isto é a terceira parte do segredo de Fátima. Mas ele está a revelar a terceira parte do segredo. Mas cala-te. Portanto, nós vivemos aquele momento como uma grande... Não é? E depois desse, e o que o Papa João Paulo II pediu ao Cardeal Ratzinger é que escreva um comentário teológico a esta parte, para que se perceba o seu significado, para que não se trate isto simplesmente como uma espécie de profecia milenarista ou qualquer coisa, mas que seja que há ali um texto, entre as várias coisas que ele diz, é esta coisa impressionante, que é entre a visão da luz dos pastorinhos revelados pelo Segredo de Fátima e aquilo que aconteceu, há uma semelhança, mas não uma identidade completa, porque as orações do povo de Deus são capazes de alterar de certa maneira a história. Isto é uma coisa que nos mete em sentido para percebermos a importância da nossa oração. E, portanto, o Papa desde então ficou muito claro o gosto que ele tinha e a seriedade que ele tinha a Fátima. Parece-me também que o facto de ele ser um homem de uma fé simples, embora teologicamente muito erudito, mas é de uma grande simplicidade de fé, a experiência dos pastorinhos de Fátima era qualquer coisa que o encantava. Eu acho que ele se sentia em sintonia com eles, percebia
aquela preocupação da Jacinta com a salvação das almas, ou do Francisco com o consolar a Jesus, ou da Lúcia para ser obediente ao que Nossa Senhora e o que Nosso Senhor queria. Estas coisas muito claras dos pastorinhos ele tinha. Por isso, eu acho que quando ele veio aqui a Fátima, nos 90 anos de Fátima, é também para ele um grande agradecimento. Mas ele, como cardeal, veio cá várias vezes, não é? Veio cá várias vezes, em 96, não sei se 89, portanto, e foi dizendo coisas muito importantes, enfim, vale a pena ainda reler esses textos. Não é? Tenho assistido a alguns filmes sobre o Vaticano, de várias temáticas, em que as pessoas gritam santo súbito. Não será este o caso, mas para ser proclamado doutor da Igreja, o que é necessário para uma proclamação desse tipo? O título de doutor da Igreja é um título dado pela Igreja, pelo Papa, depois, enfim, ouvido também o resto da Igreja, porque a Igreja é sinodal, mesmo para além dos sínodos, a Igreja é sinodal, no sentido, uma decisão dessa não é a cabeça do Papa simplesmente, mas é ouvindo os bispos, ouvindo o povo de Deus. A proclamação de doutor é um santo, alguém que tenha sido canonizado e cuja doutrina, cujos escritos sejam de tal maneira relevantes para o tempo em que escreveu, mas para hoje, que podemos dizer que é um doutor que é uma pessoa que explica a fé de todos os tempos. Eu julgo que ele é uma pessoa que tem mais do que possibilidades de o ser, mas o processo agora vai ter que ser, quando daqui a uns tempos, se calhar, se abrir a causa de beatificação e depois de canonização e depois então o doutorado, quer dizer, não acho que seja uma coisa para os próximos anos tão rapidamente, mas tratá-lo como um doutor, isso da Igreja, eu acho que sim. É interessante porque a teologia do Ratzinger, e toda enfim, o magistério do Bento XVI, ao contrário dos teólogos de trabalho, de profissão, que fazem manuais, ele não fez muitos manuais, fez um manual sobre a escatologia, sobre a morte e sobre a ressurreição. Depois, por circunstâncias da sua vida, ele de facto foi tantos anos académico, mas a maioria da sua vida não foi académico, foi bispo, depois foi cardeal, depois foi papa, depois foi papa emérito. Portanto, os seus escritos são muito uma leitura sobre qualquer questão, qualquer desafio, qualquer mistério da fé, que é mais quase que um texto contemplativo, uma meditação, uma pregação, uma conferência, um ensinamento, do que um esforço, digamos, de ver a bibliografia mais atual. E embora a gente percebesse que ele estava sempre muito atualizado no que lia, ele sabia muito bem o que é que estava a sair no campo da teologia, a sua teologia é um bocado não datada, é para além por isso é que eu também julgo que ele poderá vir a ser um doutor da Igreja, porque não diz as coisas porque hoje está a ser discutido pelos filósofos e teólogos, mas diz aquelas coisas que são verdades da fé, que são muito atuais para os homens de hoje, mas que também são um bocadinho para além dos homens de hoje de todos os tempos. E por isso penso que é um título perfeitamente justo. Julgo que a primeira coisa que devemos fazer, no entanto, é lê-lo e estudá-lo e meditar. Enfim, saiu agora recentemente, o Papa Francisco até fez uma bonita introdução a esse livro com alguns certos para serem meditados de textos do Papa Bento XVI e do seu pontificado, portanto, dos 8 anos de Papa, mas que demonstram exatamente esta fecundidade de ler para meditar, para entrar no mistério da fé sobre o qual ele está a refletir, sobre o qual ele está a meditar. Isso ajuda-nos a nós todos. E, nestes quase 10 anos de Papa Emérito, ele morou no convento Mater Ecclesia, dentro do Vaticano. Como é que o padre acha que foi esta relação com o seu sucessor? Pelo menos passou aqui uma relação cordial, quase de amizade, diria eu. Toda a gente estava à espera, toda a gente não. Havia uns críticos que estavam à espera, vamos ter 2 papas, um vai puxar para um lado, outro vai puxar para o outro, mas afinal correu tudo bem. Eu distinguiria entre eles os dois, acho que correu muito bem. Entre alguns defensores da ruptura, da ideia da ruptura, quer dizer, quer aqueles que dizem que o Papa Francisco rompeu com o Bento, quer aqueles que dizem que o Papa Bento é que era bom, ou o Papa Francisco é que é bom, estes que estão na lógica da ruptura, mas não me parece mesmo, minimamente, que entre os dois, entre o Papa Francisco e o Papa Bento, houvesse grande tensão. Antes, pelo contrário, havia um respeito, uma amizade e uma veneração recíproca.
São pessoas diferentes, são momentos diferentes, são se calhar sensibilidades também diferentes. O Papa Francisco vem do continente da América Latina, o Papa onde há muita juventude e muita vida e muita confusão, de um certo tipo de confusão. Na Europa há um envelhecimento da população, há as dúvidas, há as crises, há a secularização, há um tipo de confusão mais do nível da fé, enquanto que se calhar no outro é mais do nível da caridade. E, portanto, são pessoas diferentes, em momentos diferentes e de origens diferentes, e que respondem ao que Jesus lhes pede neste momento. Entre os dois haveria uma certa continuidade. O facto da primeira encíclica ter sido o esboço escrito pelo Papa Bento XVI e depois, de facto, terminada e assinada pelo Papa Francisco, mostra também uma certa continuidade. Eu julgo que nós ganhávamos em ler mais vezes esta encíclica, Lumen Fidei, que ficou um bocadinho esquecida porque já não é de Bento, ainda não é de Francisco, é como se fosse uma espécie de ninguém, e que é um texto de grande beleza e de grande importância. Portanto, eu diria que o Papa Bento, pela sua maneira de ser, pelo homem, porque ele era um homem místico, acho que em certo sentido, não no sentido que tivesse grandes visões, isso ele diz que não tinha, mas tinha uma intimidade com o Nosso Senhor e na oração muito forte. Portanto, eu acho que ele sentia-se um bocado beneditino, no sentido monástico do termo. Ele, ter vivido naquele mosteiro, estava muito de acordo com ele, e não lhe foi muito difícil guardar silêncio. Embora não tivesse recusado ter dito isto ou aquilo outro quando o Papa Francisco lhe pedia, mas depois com aquela gentileza própria, cada vez que ele dizia qualquer coisa, primeiro perguntava ao Papa Francisco se acha bem. Portanto, eu penso que a relação entre eles foi melhor do que se diz que os seguidores mais acérrimos de um ou do outro, sobretudo aqueles que não veem a continuidade, mas que veem a oposição, pretendem. E eu acho que nós na Igreja ganhamos em ver a continuidade. Quer dizer, e se a gente começa a ver as rupturas, ou porque achamos que antes é que era bom ou que agora é que é bom, nós não percebemos o que é o Espírito Santo que continuamente acompanha a Igreja. Estes anos de recolhimento do Papa Bento XVI não se pode dizer que tenham sido anos de descanso. O Papa Bento XVI foi sempre produzindo, trabalhando. Pois, agora já foi publicado, mas eu estava em português ainda não, mas está para publicar o livro dos textos que ele terá escrito durante estes 10 anos e que disse que autorizava que fossem publicados, mas só depois da sua morte. São reflexões dele, mas também se percebe que no fim da vida, nestes últimos anos, ele já tinha muita dificuldade em ver e em escrever. Agora, ele disse uma coisa que eu julgo que é mais do que verdade, a sua ação era rezar. Nós, ao acreditamos que a oração tem eficácia na vida do mundo, ou então não percebemos o que é esta missão dos contemplativos em geral da Igreja, e também de um Papa emérito, ou de um Bispo emérito, ou de um sacerdote idoso. Enfim, o rezar e o ficar no fim da vida a rezar mais tempo, e com os problemas de saúde que se vai tendo, mas ao mesmo tempo com uma força espiritual interior grande. Eu julgo que isso é eficaz, é um fazer também, não é só um parar. As suas palavras, Jesus, eu te amo, as últimas palavras que ele terá dito, é uma frase simples, mas é uma frase profunda, reveladora desta relação, desta entrega, do que foi a vida de Bento XVI. Por isso eu não sei se serão as últimas palavras ou são as palavras de Bento XVI, porque resume muito bem a vida dele. É muito interessante que ele toda a vida foi fazendo teologia, mas já no fim da vida, como Papa, com medo de morrer até a certa altura, porque já estava de facto a ficar idoso, quis escrever sobre Jesus. A sensação que dá é que toda a sua vida dedicou, ofereceu, viveu, amou Jesus, mas quer escrever sobre ele e quer que os outros o conheçam como ele o conhece. E este final de vida dele, dizer Senhor Jesus, eu te amo, é mesmo o resumo de toda a sua preocupação pastoral, intelectual, humana, social. Eu acho que a nova evangelização, que era um tema fortíssimo dele, é dizer isso. Eu te amo, Jesus. Amem Jesus. Podemos dizer isso. Estamos com o Padre Duarte da Cunha, da Paróquia de Santa Joana Princesa, paróquia, Padre, que está a organizar os encontros sobre Bento XVI, com transmissão do YouTube para quem não consiga lá estar presente. Como é que está a acontecer? Portanto, foi com o Padre Ricardo Figueiredo, que não é período de Santa Joana, é período de Óbidos, mas que é um grande amigo e um desafiador.
nos propôs fazermos os dois juntos um conjunto de 4 encontros, não conseguimos fazer mais, foi uma coisa... Assim, o meu desejo teria sido fazer um congresso teológico ou pastoral. Já terminou? Não, falta ainda pronto. uma. Já tivemos 3 encontros, um sobre a biografia do Papa com o Padre Ricardo, outro sobre o pensamento e a teologia, que fui eu que fiz, e depois com o professor João Luís das Neves sobre o pontificado propriamente dito. O próximo será com a Aura Miguel, será sobre Fátima e o Papa Bento XVI. Também fez aqui essa pergunta. E, portanto, estes 4 encontros que nós fazemos são no auditório lá da paróquia de Santa Joana, são terças-feiras, o próximo será no dia 21 de março, e portanto, fazemos isso e ao mesmo tempo transmitimos no YouTube e deixamos no YouTube. Se alguém quiser. Vamos rever. lá, Paróquia de Santa Joana Princesa? Há um canal YouTube de Paróquia Santa Joana Princesa, ou vão à página da internet, parociasantajoana.pt, e vai lá ter, e depois ao canal do YouTube. Muito bem, quem quiser ver o que já passou, também é essa a oportunidade de ver, portanto, Paróquia de Santa Joana Princesa no YouTube. Padre Duarte da Cunha, como é que caracteriza a sua, para terminar, como é que caracteriza a sua Paróquia de Santa Joana Princesa? É uma paróquia pequenina, é territorialmente pequena, não é? É uma paróquia desafiante, é muito central no centro de Lisboa. O Sr. Patriarca, quando me olhou para lá, disse: faz uma paróquia urbana. O que é que isso quer dizer, uma paróquia urbana? É uma paróquia que é para além do território, que é para além dos serviços normais, digamos assim, de uma paróquia. No fundo, não temos muitas crianças na catequese, são para aí 80, não temos muitos casamentos e batizados, porque a igreja também é nova e as pessoas gostam mais de ir a batizar e casar às igrejas mais antigas. Mas temos muita gente que passa por lá, muita gente que vai lá à missa, muita gente que se vai lá confessar. Organizamos estes encontros, estes ciclos. Temos uns ciclos também sobre a Bíblia, que correm muito bem e que têm muita adesão, com a ajuda de ter alguns vídeos do Brand Pitt ou do Scott Hahn, e portanto vamos fazendo assim algumas atividades. Eu penso que tem algum interesse e as pessoas estão a aderir muito bem. E é um serviço, quer dizer, as paróquias da cidade têm que servir de alguma maneira às pessoas que vivem na cidade. A vida das pessoas que estão na cidade hoje em dia não são só no sítio onde elas dormem, as relações humanas mobilizam-se muito facilmente para aqui ou para lá. Tem uma vida muito instável, cada fim de semana fazem uma coisa diferente, as pessoas movem-se muito. Portanto, é a realidade das pessoas, mas nesta realidade Jesus Cristo tem mais que lugar, é necessário lá estar. É um bocadinho o que nós tentamos fazer na paróquia. Eu tenho muita gente, graças a Deus, a colaborar e a dar ideias, e tem sido uma experiência muito rica. Há expectativas para a Jornada Mundial da Juventude lá naquela zona? Claro, estamos a preparar-nos intensamente para acolher peregrinos, estamos a tentar mobilizar muitos jovens para serem voluntários, estamos a pedir a muitas famílias para alojarem os jovens que vierem, peregrinos. E até pedimos ainda que sejam mais generosas, porque às vezes há assim um certo ideia de eu vou de férias naquela altura. Eu acho que é irrealista pensar que quando tiver a maior festa que vá uma vez Lisboa vai ter, rodeada de gente, de jovem, cantar, bem disposta, bem educada, a cantar na sua cidade, eu vou sair do sítio onde eu moro, não acha que quem fizer isso vai voltar, não tenho dúvidas nenhumas. Está no Algarve e mete no carro outra vez a dizer: não me importo com o que já paguei de renda, eu vou de certeza estar ali, não vou falhar à maior festa. Portanto, eu acho que isto é o que vai acontecer. Sim, senhor. Padre Duarte da Cunha, foi um prazer conhecê-lo, juntar a voz aqui da rádio à imagem do Padre Duarte da Cunha, da Paróquia de Santa Joana Princesa. Muito obrigado por ter estado aqui na rádio, na TV, na internet da Canção Nova. Foi um gosto, e é sempre um gosto, e Nosso Senhor vos abençoe. Muito obrigado, Padre. Voltamos já a seguir, vamos fazer um...